Fortaleza, né, Cláudio? Fortaleza, ele chega num jogo sem... Eu acho que o Fortaleza pensou uma coisa. A Fortaleza entrou no jogo com dois jogadores a meia bomba, Ting e Tite, né? Dos jogadores, por exemplo, que não treinaram entre o jogo de domingo e hoje. Não treinaram, não tiveram condições. Viajaram para serem reavaliados no dia do jogo e foram para o jogo. Então, acho que o Fortaleza tem uma impressão de que, tipo assim, tem que matar o jogo. Logo. Tem que fazer o máximo de gols possível, enquanto der. O Fortaleza não fazia. Eu acho que nem vi, nem lembro a última vez que o Fortaleza fez 4 gols com tanta velocidade assim. Né? Até os 60 minutos. Então o Fortaleza foi pro jogo. E desde o primeiro minuto, o Fortaleza primeiramente começou defendendo. E na primeira chance de ataque, na individualidade do Moisés, num chute mascado que só matador faz, só centroavante que gosta de fazer gol faz, o Romero abre o placar. O Colo-Colo, por mais uns 5 ou 6 minutos, tentou fazer uma barra sem menor qualidade, só conseguia ali em balões da área, e aí o Fortaleza começou. Impulsionado pelo Moisés, empurrando a zaga do Colo-Colo para trás, passes muito bem feitos de Lucas Lima, que distribuía muito bem o jogo junto com o Felipe. E o segundo gol parecia de questão de tempo. Enquanto o Colo-Colo chutava, tinha espaço para isso, e chutava de longe. Mas o Marcelo Boeck, muito bem posicionado e muito seguro, deixava o Fortaleza tranquilo quanto a isso. E no outro bom passe, na jogada rápida de contragolpe, puxada por Lucas Lima, passe assim, bonito, o Fortaleza amplia. E nesse momento o Fortaleza retrai um pouco. Que é o que a gente vem sempre falando aqui. O Fortaleza acha que está decidido e o Fortaleza achou que estava decidido. E num azar, na minha opinião, um azar do Ceballos, o Colo-Colo aos 38 do primeiro tempo diminui. O jogo termina o primeiro tempo com o Colo-Colo tentando entrar na zaga do Fortaleza sem sucesso. E o Fortaleza volta para o segundo tempo. Depois de um ou dois chutes do Colo-Colo ali nos primeiros 5 minutos, o Fortaleza volta a atacar. O Fortaleza ganha uma expulsão num contragolpe de novo, faz 3-1, faz 4-1, e o jogo parece decidido, com ali 15, 16 minutos do segundo tempo. E para mim é o grande erro de leitura do Juan Pablo Vojvoda na partida. Eu acho que o Vojvoda achou que podia fazer mais. Então ele aposta, por exemplo, no Robson, nesse momento. E em sequência ele aposta no De Pietro, alguns minutos depois, no lugar do Moisés. Ele aposta em 2 jogadores de agressão. Ele apostou em agressão. Em 2 jogadores que não têm característica, por exemplo, de segurar a bola. Isso defensivamente, num jogo como hoje, mesmo com a mais, dificultou muitas coisas. Porque o Fortaleza já estava cansado de ter jogado no domingo. Num jogo onde, com 10 minutos de jogo, o Fortaleza já perdia de 1-0. E o Fortaleza, lembrando, jogou 90 minutos, mais quase 15 minutos de acréscimos entre o primeiro e o segundo tempo. Teve uma viagem cansativa. Hoje, por exemplo, a maior distância que o Fortaleza percorreu em sua história, em seus quase 104 anos de história, foi a maior distância percorrida na história do clube num jogo de futebol. Então o Fortaleza já estava cansado, sabendo que amanhã já tem que estar em Fortaleza para jogar contra o Juventude no sábado à noite. Ou seja, o Fortaleza vai ter um treino. Então o time já estava cansado. O time estava cansado porque os 2 zagueiros não treinaram. E são 2 zagueiros que já passaram de 20 e poucos jogos dessa temporada, que estão cansados, que estão voltando de lesão, uma torção. Então não estava 100%, estava sem treinar. O time devia estar sem treinar há dias, por exemplo. Não era só desde domingo, porque o time já não jogou domingo. O time talvez não tivesse treinado desde quarta-feira passada, quando ele jogou contra o Alianza Lima, ele já talvez não tivesse treinado desde então. Então, um jogador que estava uma semana... Com essa quantidade de jogos aí dos caras, é melhor não treinar mesmo, viu? Não é melhor não treinar. É melhor ficar só jogando. É melhor ficar só jogando. Mas ainda assim, né? O treino pronto, o treino tático, isso faz falta. O ritmo pesa bastante nesse momento, né? Por menos que ele não treine pesado, é bom estar ali mantendo o físico, mantendo
os índices, né? Tinga nem esteve, né? E o Tite, por exemplo, também não estava 100%. O Tite estava jogando com proteção na boca, porque o Tite perdeu 2 dentes no domingo, no jogo contra o Fluminense. Então, aliás, claramente... Lucas Lima perdeu hoje também e se tornou agora um time que cada Tipo jogo é um dente, né? Ou seja, tá cara, surreal isso. Vai ter que contratar um dentista para a comissão técnica, né? Não, o Tite gastou bem, viu? Para estar apto para esse jogo. Para estar apto para esse jogo. E aí o Fortaleza, no outro azar, porque eu estava olhando há pouco, o segundo gol foi do Ceballos. Pela Conmebol foi dado ao Ceballos. 2 gols contra. Primeira vez na história o Fortaleza tem um jogador que faz 2 gols contra no mesmo jogo. Um azar do Ceballos de novo. Ele acho que sentiu um pouco o jogo. Eu tenho a impressão que ele sentiu um pouco a partida. Sentiu a responsabilidade, talvez ansioso, nervoso pelo erro contra o Botafogo, né? E o Fortaleza leva um terceiro gol que, na minha opinião, se tivesse VAR não teria sido validado. Porque é muito claro o puxão do Jussa na hora do terceiro gol. Muito claro. Até me surpreende como é que o juiz não viu o puxão do Jussa se ele estava tão próximo. Mas após o terceiro gol, o Fortaleza se fechou de vez. Como ele não conseguia segurar a bola na frente, ele fechou lá atrás. Fechou a casinha. E foi isso aí. Os 15 minutos finais foram isso. Um Colo-Colo que tentava furar sem qualidade, sem tranquilidade. O Fortaleza que tinha total domínio. Já pensando na partida de sábado. Podia ter sido muito mais tranquilo? Poderia ter sido muito mais tranquilo. Podia ter aumentado o placar se o Fortaleza soubesse ler bem o jogo. Inclusive o treinador tivesse de melhor o jogo. Talvez a entrada de Romarinho e Kaiser, segurando a bola, fazendo o time atacar em blocos e com paciência, tivesse sido mais proveitoso. Na minha opinião, teria sido mais proveitoso do que 2 jogadores de combate que não vivem boa fase. Talvez isso pudesse ter custado até mais caro ao Fortaleza. Mas a vaga veio. Está todo mundo feliz. E as atenções se retornam, se voltam novamente ao jogo de sábado. A preocupação é única nesse momento. É única. Infelizmente, o torcedor do Fortaleza não consegue confiar no banco de reservas. E isso é uma coisa que vem sendo muito forte e problemática para um time que gastou mais de 20 milhões de reais em contratações, e quando precisa substituir, é sempre um Deus nos acuda, e o time sempre sente as substituições. Contigo, Cláudio. Minhoca, qual a tua análise do jogo aí? O que é que dá para tirar até dessa partida, dessa vitória? Se há algum ponto de partida ou continuidade para a Vojvoda, para a sequência, principalmente para o Brasileirão. Obviamente que tem que se comemorar essa classificação histórica, sim, mas, como o Luca falou aí, tem uma preocupação aí com a Série A, porque já é uma defasagem de pontos aí, precisa recuperar, né? Eu tenho falado recentemente que o Fortaleza, a cada meio de semana, assim, nos últimos meios de semana, tem dado uma alegria ao torcedor, mas, ao mesmo tempo, no final de semana, vê uma preocupação, né? E aí, vamos para o final de semana. E é onde o Fortaleza precisa dar uma resposta urgentemente. O Fortaleza, né, na partida de hoje, de uma maneira, eu acho que ele colocou em campo aquilo que ele poderia colocar de melhor, certo? Como o Luca mencionou, né? O Tite e o Tinga ali no sacrifício daquela situação, porque se ele pudesse colocar o Abraão e o Landázuri, ficaria praticamente uma defesa muito jovem. E aí, para um jogo desse, por exemplo, o Ceballos, que a gente elogia bastante, o Luca descreveu bem. Ele sentiu ali o jogo, né? Depois da falha lá do Botafogo, às vezes ele dá uns carrinhos dentro da área que é muito perigoso, mas é bem preciso também ao mesmo tempo. Mas ele realmente teve uma certa dificuldade no jogo, até porque ele estava marcando um jogador de muita qualidade. O Lutero é um senhor centroavante, aliás, teve uma bola, quando já estava no 4-3, se eu não me engano, ou foi no 4-2, que ele domina a bola na área, ele gira, e não teve, o Sebastião não tinha nem com a opção de fazer ele, porque se ele vai um pouco mais forte, poderia causar penalidade. É um centroavante de muita qualidade, mas o Sebastião também é um zagueiro que está crescendo, né? Um jovem atleta ainda que pode crescer mais ainda na carreira. Aí dessa formação, eu cheguei até a falar no Twitter, a única contestação, acho que o torcedor hoje está na meta, né? Assim, Max, o Boeck, o próprio Fernando Miguel,
nenhum dos goleiros passa total confiança. Então, é um porém que o Fortaleza vai ter que lidar. Isso se o Fortaleza achar que dá para levar até o final da temporada, ou no caso, se o Fortaleza vai trazer um novo goleiro. Porque para esse exato momento, o Boeck ele foi muito importante. Aliás, na partida ele foi muito importante. E eu não comentei esse jogo pela rádio. Eu estava assistindo, estava eu, Breno e até mesmo o Horácio, setorista lá do Ceará. A gente ia fazer o jogo do Ceará logo depois. E durante o jogo eu falava, cara, para essas bolas de média distância, o Boeck talvez seja o melhor goleiro que o Fortaleza tem. Chute de fora da área, né? A defesa clássica contra o Tupi, que ele fez a defesa monumental que fez. Para isso, o Boeck é muito bom. Qual o grande problema do Boeck? Uma bola de escanteio, qualquer desvio ali, o Boeck se atrapalha. Uma bola que fica se sassaricando na área, o Boeck de vez em quando se atrapalha. Alguma bola que possa contar um leve desvio, o Boeck não tem o mesmo reflexo de antes. Então, isso acaba, obviamente, voltando para ele e, obviamente, para a maioria dos goleiros hoje do Fortaleza. Então, há esse porém, porque no momento que o Fortaleza precisa de uma recuperação na Série A, tudo indica, a partir de agora, que o Marcelo Boeck vai ser esse goleiro. Que a gente viu também na temporada passada cometer algumas falhas, né? Jogos que ele foi mal, o jogo contra o Bahia, o jogo que ele, diante do Ceará, embora ele não tenha tido uma culpa direta, mas também não chamou tanta atenção assim. Então, é um porém ainda do Fortaleza nesse sentido. Mas eu acho que o grande ponto do jogo hoje foi o Fortaleza ser mais efetivo. Foi um jogo diferente que ele não vai encontrar no final de semana, Cláudio. O Fortaleza não vai ter esse jogo. Na verdade, ele vai ser o próprio Colo-Colo, né? É o Juventude que vai estar todo fechado, esperando 1 ou 2 bolas para tentar fazer o gol. Para esse tipo de jogo, e aí eu vou trazer o primeiro ponto. Acho que essa era uma coisa que o Fortaleza precisava saber lidar. O que é que o Fortaleza fez na Libertadores para se recuperar que não conseguiu apresentar ainda na Série A? E aí é o meu ponto de vista. O Fortaleza começou a temer perder partidas, ser mais concentrado para converter possibilidades. O Fortaleza fez isso muito bem na Libertadores. Na Série A, o Fortaleza ele tem aquele protagonismo. E até também ele tem um respeito do adversário. Quando o time olha para o Fortaleza, o Diniz chegou a falar isso antes da bola rolar na Arena Castelão, ele chegou a falar o seguinte, não se engane com o Fortaleza. Tá com um ponto, mas é uma equipe que vem jogando muito bem. Então o Diniz estava acompanhando o Fortaleza. Sabe que o Fortaleza não fez partidas horrorosas. O Fortaleza fez partidas ok, oscilante, com desatenção, que a gente tem falado. E aí é onde entra que na partida de hoje, Cláudio, a gente viu esse Fortaleza ser letal quando precisou ser, no primeiro tempo, 3 finalizações que poderiam ser 3 gols, que foi exatamente o gol do Romero, uma chance perdida pelo Moisés e uma outra convertida pelo próprio Moisés, e no segundo tempo, mais 5 possibilidades, onde ele guardou mais 2 gols, que poderia também ter feito mais gols em até jogadas de contra-ataque que o Fortaleza teve possibilidades de ampliar o placar. Mas quando você vê na Série A, o Fortaleza não consegue ser letal, como, por exemplo, foi no jogo de hoje. O Fortaleza, das possibilidades que tem o próprio Moisés, por exemplo, que foi eleito o melhor da partida, o Moisés, em muitos jogos, a gente falava aqui, o Moisés, na tomada de decisão, está com dificuldade, mas vem recuperando um pouco mais nos últimos jogos. Tem apresentado uma melhoria do que não vinha acontecendo há uns 3 jogos atrás. Então, acho que nesse aspecto, o Fortaleza precisa ter um nível de concentração e um nível também de letalidade, claro, de acordo com o contexto do jogo. Para esse jogo contra o Colo-Colo, o Fortaleza tinha muito campo, espaço para atacar nas costas do adversário, que era um adversário desesperado, principalmente quando o Fortaleza abriu o placar na primeira bola. Agora, contra o Juventude, não. Contra o Juventude, ele vai ter um time todo fechado, time basicamente ali jogando mesmo, dificultando espaços para o Fortaleza, e aí onde vai exigir muito mais o toque de bola, de jogadores tentando quebrar a linha, porque, obviamente, com 1 ponto na tabela e na situação que está, o Fortaleza vai ter que se inspirar muito mais, vai ter poucos espaços para trabalhar. E é por isso que o Fortaleza tem que começar a adotar isso que ele aplicou na Libertadores para outro contexto de partida. Talvez não precise dominar por completo um jogo ou ter sempre a bola. É deixar a bola com o adversário, que seja de mais qualidade às vezes, e tentar ser mais letal realmente em jogada de contra-ataque, como fez, por exemplo, na partida de hoje. Só que aí, vem aí para encerrar essa minha parte, esse segundo tempo do Fortaleza, que aí é onde entra o Fortaleza que a gente fica sempre olhando ali com certo receio. Esse Fortaleza que oscila, que deixa cair o jogo, que o jogo está muito na mão do Fortaleza
como foi contra o Alianza Lima, aqui na Arena Castelão. O jogo estava na mão do Fortaleza, o Fortaleza deixou empatar e foi fazer o gol da vitória já no final. O jogo mesmo contra o Alianza Lima, o jogo lá no Peru, o Fortaleza teve inúmeros contra-ataques e não fazia. E aí a bola na área do Alianza Lima, na área do Fortaleza, e ali o perigo de tomar um empate, até fazer o 2-0. No jogo contra o Sport, por exemplo, na final da Copa do Nordeste, estava com 1-0 na mão, no jogo da ida. Estava levando uma ótima vantagem para a Arena Castelão. Aí toma o gol do empate. E aconteceu em muitos outros jogos assim. No jogo de hoje, Cláudio, poderia ter acontecido um 4-4, o que seria absurdo. O Fortaleza, com 4-1, com um jogador a mais, permitiu a equipe do Colo-Colo quase empatar o jogo. E dependendo do contexto, se esse gol saísse um pouco antes, poderia virar um Deus nos acuda no final. Então, assim, o Fortaleza precisa começar a compreender situações, a gente tem falado aqui de maneira, recorrente, entender o que está acontecendo no jogo, tranquilizar a partida, mas parece não realmente ter ali um momento para desacelerar o jogo, ou ter um jogador, que consiga, quebrar mais o jogo, assim, parar mais o jogo, dar um ritmo mais para o jogo, porque está faltando peças para isso, eu acho que no elenco. Mas, em termos gerais, a classificação, volto a repetir, foi merecida. Fortaleza foi muito bem depois da segunda rodada, né? Conseguiu na recuperação, conseguiu crescer como time na competição, mas na partida de hoje ficou aquilo que o Fortaleza tem de melhor e, ao mesmo tempo, aquilo que o Fortaleza tem deixado a desejar, que é isso que o Fortaleza tem que tentar diminuir o máximo possível para o jogo do sábado, que é fundamental. Não há outra palavra. Todo esse sentimento positivo que a gente viu na semana passada, que a gente viu no jogo contra o River Plate, na primeira vitória da Libertadores contra a Alianza Lima, todo esse meio de semana o torcedor sai orgulhoso. Só que chega o final de semana, ele vê o resultado da Série A, ele se preocupa. Então, acho que esse é o ponto que o Fortaleza precisa, de toda forma, conquistar essa vitória contra o Juventude no final de semana, para não gerar dessa euforia uma preocupação, como todo final de semana geralmente acontece.